Bem, estamos de volta para dar continuidade à Lei 13.257, de 16, que trata especificamente sobre a política da primeira infância. No seu artigo 6º, ela foca política nacional integrada à primeira infância, formulada, implementada em abordagem de coordenação intersetorial, articulando política setorial, com visão e abrangente aos serviços da criança na primeira infância. Realmente é um parágrafo grande, mas que nós podemos interpretar da seguinte maneira. A política nacional, que está voltada especificamente para a primeira infância, ela está formulada, mas precisa ser implementada e precisa e deve, né? Implementada em abordagem de coordenação intersetorial. O que podemos dizer como coordenação intersetorial? É que, na verdade, todos os setores estarão envolvidos no processo e que tem que haver uma coordenação para que se possa perceber, controlar, melhorar, aumentar esta abordagem. E isso pode ser feito articulando política setorial, ou seja, o trabalho de cada setor, a política que está sendo desenvolvida em cada setor, com visão abrangente aos direitos da criança na primeira infância. Então, essa articulação política dos setores, ela tem que estar voltada para uma visão ampla, abrangente aos direitos da criança recomendado na primeira infância. Focado na primeira infância, que voltamos a repetir, os 70 primeiros meses de vida. Continuando. O artigo 7º fala sobre a união pública para a primeira infância, articulando ações através dos conselhos de direitos. Bem, a União, ela mantém conselhos de direitos que abrangem também a primeira infância, só que foca essa articulação entre as ações. Vejamos como pode ser feita essa articulação. É feita da seguinte maneira: o Poder Executivo indicará órgão responsável. É aquele órgão que vai dirigir e responder, controlar, agir sobre a forma pela qual está sendo levado a efeito as informações e as determinações da lei. Então, o órgão indicado pela União, no segundo momento se observa, e com os demais complementará ações e o cumprimento destas ações e direito pelos Estados. Veja bem, esse órgão que vai ser indicado pela União, com os demais, ou seja, não será apenas esse órgão, os demais órgãos que estejam articulados nas ações estarão complementando, verificando o cumprimento dessas ações e o direito pelos Estados. Então, é a maneira pela qual se pode complementar, verificar e dar uma estrutura sempre renovada aos aspectos que a lei está solicitando. Bem, agora vamos passar para o artigo 8º da mesma lei.
O pleno atendimento dos direitos da primeira infância é objetivo comum de todos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, segundo as suas competências legais. O que isso nos informa? Então, este direito, ou estes direitos da primeira infância, a plenitude desses direitos da primeira infância, precisa ser um objetivo comum de todos, tanto do poder maior da União, do poder dos estados, o Distrito Federal e municípios também precisarão estar voltados para estes objetivos, evidentemente que segundo as suas competências legais, pois o que compete à União será visto por ela e assim como os demais setores, né? Cada competência legal vai ser verificado para que o pleno atendimento dos direitos da primeira infância esteja colocado como um objetivo comum a todos. Passamos então para o artigo 9º da referida lei. As políticas da primeira infância serão articuladas com a formação profissional nos diversos setores, adequando cursos às necessidades da criança. Bem, ainda na política da primeira infância, precisa-se começar a pensar para que se articule a formação profissional mais adiante. Evidentemente que a lei não está determinando que se faça a formação profissional na primeira infância, mas articulando os diversos setores, adequando cursos às necessidades da criança, atendendo com esses cursos as necessidades da criança naquela faixa etária, mas sempre buscando uma forma articulada de uma futura formação profissional nos diversos setores. Artigo 10º. Os profissionais que atendem à primeira infância terão acesso garantido e prioritário à qualificação profissional, com atualização, especialização em programas que contemplam o desenvolvimento integral, prevenção e proteção à violência à criança. Bem, há uma preocupação aí nesse artigo, percebe-se que os profissionais que atendem essa primeira infância, eles têm essa grande responsabilidade que precisa estar sendo sempre melhorada, atualizada. Para isso, eles precisam ter sempre uma qualificação profissional, evidentemente que é atualizada, e para que eles possam ter essa qualificação, a lei garante o acesso prioritário para a qualificação desse profissional. Também para especialização em programas que contemplam desenvolvimento integral, prevenção e proteção à violência à criança. Então, não apenas a busca desse profissional estar voltada para atualização dos programas que contemplam desenvolvimento integral, está embutido e deve ser compreendido que dentro desse desenvolvimento integral está a prevenção e proteção à violência à criança. Ou seja, proteger a criança, prevenir contra a violência, e não só prevenir, como proteger a criança da violência. Portanto,
Cabe a esses profissionais essa grande influência, essa grande responsabilidade, por isso eles precisarão ter, e a lei permite, um acesso garantido e prioritário às qualificações profissionais, atualização, etc. Bem, o artigo 11, ele se refere às políticas públicas que vão monitorar, coletar e avaliar as ofertas de serviço à criança e divulgar os resultados. Bem, cabe, de acordo com o que esse artigo está pretendendo informar e determinar, cabe às políticas públicas monitorar. Ele vai monitorar coletando e avaliando as ofertas de serviço à criança e divulgar os resultados. Quais são os serviços que estão sendo oferecidos à criança? Vamos ver como é que estão sendo oferecidos esses serviços. Então, cabe às políticas públicas monitorar, coletar e avaliar para que possa ter certeza de que essas ofertas de serviço à criança estão sendo realmente levadas no seu mais alto sentido, é divulgar os resultados. Ou seja, não só vai haver o controle, vai haver avaliação, como também o que resultar de tudo isso vai ser obrigatoriamente divulgado. Bom, então nós vemos aqui no artigo 11, né, nessa lei primeiro, a União manterá registro unificado e individual do desenvolvimento físico da criança, sistematizado nas redes públicas e privadas de atendimento à saúde. Então, veja bem que agora, também, neste momento da lei, está se focando a preocupação com o desenvolvimento físico da criança. Evidentemente que a criança precisa ter toda essa estrutura que lhe garanta um desenvolvimento físico dentro dos padrões ditos normais. E não só ter isto, mas como todo esse trabalho está sendo registrado. E esse desenvolvimento precisa que seja individual. E também é necessário que seja sistematizado tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas de atendimento à saúde. Então, esse atendimento à saúde da criança, ela está sendo controlado, está sendo mostrada a importância, e então, por isso, a determinação da lei, esse desenvolvimento físico da criança não está apenas voltado àquelas que estão sendo atendidas pela rede pública, mas em ambas as redes, públicas e privadas de atendimento à saúde. Então, as redes públicas e privadas precisam estar prontas para esse atendimento à saúde, garantindo assim o desenvolvimento físico da criança. No segundo momento, serão divulgados à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente à primeira infância. Vejam que, neste momento, a lei está se preocupando em divulgar para todos a soma dos recursos aplicados anualmente na primeira infância.
Ou seja, se faz necessário que esses recursos sejam aplicados. Mas como estão sendo aplicados? De que forma? Para isso vão ser divulgados para toda a sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente à primeira infância. Estamos solicitando tudo isso, estamos usando os recursos e estamos apresentando à sociedade como isto está sendo feito, como isto está sendo levado ao término, como se espera, que é a saúde da criança e o seu desenvolvimento integral. Sobretudo, focando a primeira infância. Em seguida, o caput da lei fala sobre sociedade, família e Estado participam da proteção, promoção da criança da primeira idade, nos termos da Constituição Federal. Vejam bem, sociedade, família e Estado têm que participar da proteção. Não cabe apenas a um lado, a sua sociedade, sua família, só o Estado, essa participação da proteção. É determinado por lei, portanto obrigatório, que sociedade, família e Estado participem dessa proteção. Como podem participar dessa proteção? É visto que essa proteção pode vir através da promoção da criança da primeira idade nos termos da Constituição Federal. A Constituição Federal determina aspectos que preservem a criança nessa primeira etapa da vida, que é a primeira idade. Então, a Constituição Federal determina. Então, é preciso que se saiba que cabe à sociedade, à família e ao Estado participarem. Não apenas um segmento, mas todos. Até porque é uma determinação da Constituição Federal. De que forma essa proteção, promoção da sociedade, família e Estado podem oferecer a primeira idade, a criança na sua primeira idade? Primeiro, formulando políticas e controlando ações. Então, não basta que se criem leis, decretos, etc., mas que não se controle as ações. Formula-se a política e se controla a ação. Isto é o que a lei recomenda. 2. Integrando conselhos que planejam, executam e avaliam as ações. Então, os vários conselhos, conselho tutelar e outros conselhos que a lei determina, eles vão planejar, executar e avaliando as ações. Essas ações que procuram a proteção à criança na primeira idade. E essa participação da sociedade, família e Estado. Então, como se vê, os conselhos existem e é preciso que eles estejam integrando, planejando e executando e avaliando posteriormente as ações. No seu terceiro momento, é determinado, inclusive, que isto seja feito de que forma? Executando ações diretas ou em parcerias. O governo federal
não traz para si, ou apenas para o Estado, ou apenas para o município. Ele, mesmo para o segmento particular, ele determina que essas ações diretas, elas podem ser tão diretas pelos órgãos oficiais, como em parceria entre estados, entre municípios e as demais sequências da sociedade que se proponham a desenvolver as determinações de proteção à criança na primeira idade. Quarto, aí já há uma preocupação de como ser feito, como ser desenvolvido todas essas determinações, como serem desenvolvidas todas essas determinações, e aponta os caminhos. Desenvolver projetos, no quarto item, programas, ações de responsabilidade social e investimento privado. Vejam bem que, neste momento, já se está focando o momento de desenvolver esses projetos ou programas. E também, e consequentemente, as ações de responsabilidade social, que envolvem também investimento privado. O setor privado não está alienado desses projetos, absolutamente, muito pelo contrário. Ele é muito bem-vindo com a sua participação. Ainda no artigo 12, vamos ver no quinto item como pode ser feito, como podem ser feitas essas parcerias, esses desenvolvimentos. Então, a lei explica, criando, apoiando, participando da proteção à criança na comunidade. Então, é lá no local de vida da criança, onde a criança está desenvolvendo junto à família, onde mora, enfim, na sua comunidade, e tem-se que estar alerta, atento, para criar, apoiar e voltados para a participação da proteção da criança na comunidade. A comunidade não é pelo fato de estar mais longe, de ser de difícil acesso ou qualquer outro momento que possa impedir, qualquer outra situação de impedimento, que vai prejudicar o desenvolvimento desta criança. Não. A lei diz que nós temos nós educadores temos que ter a participação, a proteção da criança na comunidade. Bem, não podemos simplesmente alienar a criança pelo fato dela estar morando numa localidade com problemas diferenciados que possam impedir isso ou aquilo. Esses problemas têm que ser resolvidos, porque nós temos que dar proteção a essa criança aonde ela estiver. No seu artigo 6º, nós vamos ver que é recomendado promover, participar de campanhas e ações que aprofundem a consciência social da primeira infância. Então, aqui, neste 6º momento, se estimula para que sejam promovidas campanhas e também para que se estimule a participação nas campanhas e nas ações que aprofundem a consciência social da primeira idade. Há ocasiões, e às vezes algumas pessoas desavisadas, que acham que aqueles primeiros anos de vida não são tão importantes, não precisam de uma socialização, eles ficam em casa mesmo, depois que chegar na idade escolar vai buscar uma matrícula, mas nós vemos que não deve ser por aí, até porque essa lei procura mostrar a importância desses 70 primeiros meses na vida da criança,
que vão determinar o segmento da sua vida nas suas várias fases. Então, nós temos que, de acordo com o que a lei determina, promover, participar de campanhas e ações que aprofundem a consciência social da primeira infância. Mostrar e fazer com que pais e pessoas responsáveis por essas crianças nessa faixa etária percebam que essa atenção à primeira infância, ela é fundamental e não pode ser adiada para quando aquela criança estiver com mais idade. Com 8 anos, 7 anos, 9 anos, a primeira idade já passou e se perdeu uma grande oportunidade de desenvolver na criança uma estrutura pronta para a sua continuidade dentro dos processos para a formação do cidadão. Vamos ficando por aqui. Voltaremos para dar sequência aos dispositivos legais. Obrigada.